Dr. Milton Dota Júnior. Declaro aberta a 7ª reunião da comissão processante, instituída pelo processo número 201/2020, para a cassação dos mandatos do senhor prefeito municipal, Clodoaldo Armando Gazeta, e dos senhores vereadores Alexsandro Bussola e Fábio Sartori Manfrinato, às 9h50 do dia 8 de dezembro de 2020. Presentes esta vereadora, Chiara Ranieri Baceto, que preside a comissão, e também os vereadores Benedito Roberto Meira, relator, e Edivaldo Francisco Minhano, membro. Presentes também o doutor Paulo Parmegiana, doutora Stephanie Caroline Garcia Krau e doutor Milton Dota Júnior, advogados dos denunciados vereadores. Eu solicito ao vereador Coronel Meira que faça a leitura do ofício número 765/2020 do gabinete do deputado federal Ricardo Izar. Qual que é do Izar? Izar não está aqui, não. Não está aqui só está o do... Acho que pode ser que esteja aqui. O volume 2 está aí da sanduíche, né? Não. Ofício número 765/2020, ilustríssima senhora Chiara Ranieri Baceto, vereadora presidente da CP de Bauru, São Paulo. Senhora vereadora, com os meus cordiais cumprimentos, venho através deste informar a Vossa Excelência que, devido aos compromissos legislativos assumidos junto à Câmara dos Deputados, não poderei participar da oitiva marcada para o dia 9 de dezembro de 2020, às 14 horas, referente ao prefeito municipal Clodoaldo Armando Gazeta e os vereadores Alexsandro Bussola e Fábio Sartori Manfrinato. Venho informar que tenho disponibilidade para agendamento na próxima semana. Sem outro particular para o momento, antecipo meus agradecimentos atenciosamente, deputado Ricardo Izar. Solicito ainda ao vereador Coronel Meira que faça a leitura de 2 documentos protocolados pelo Dr. Milton Dota Júnior em relação ao denunciado vereador Alexsandro Bussola. O primeiro documento é uma juntada de um instrumento de mandato. Processo número 201/2020, denunciado Alexsandro Bussola e outros, excelentíssima senhora vereadora Chiara Ranieri Baceto, presidente da comissão processante da Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo. Alexsandro Bussola, devidamente qualificado nos autos da comissão processante em epígrafe, através do advogado infraassinado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, nesta oportunidade, requerer juntada do instrumento de mandato em anexo. Outro sim, roga a Vossa Excelência
vista imediata de todo o processo, objetivando a melhor análise do seu teor para a plena defesa de seu constituído. Termos em que pede deferimento, Bauru, 8 de dezembro de 2020, assina o Dr. Milton Dota Júnior, OAB, São Paulo 254364. Em anexo, a procuração ad judicia et extra, em que ele deixa consignado aqui que deverão ser efetuadas única e exclusivamente na sua pessoa todos as notificações, citações, intimações, notificações e intimações relacionadas ao seu cliente, Alexandro Bussola. Vereador, se me permite, ao contrário. Todas as citações, notificações da pessoa precisa ser do constituinte. Deverão ser efetuadas única e exclusivamente na sua pessoa, na pessoa do Alexandro Bussola. Ah, então tá bom. O senhor me perdoe. Tá bom? O segundo documento encaminhado pelo Dr. Milton Dota Júnior diz o seguinte: Alexandro Bussola, devidamente qualificado nos autos da comissão processante, em epígrafe, através de advogado infraassinado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, nesta oportunidade, expor e requerer o quanto segue. 1. Na manhã de hoje, teve conhecimento formal do cronograma de oitiva das testemunhas arroladas pela comissão processante e das respectivas defesas para o dia de hoje, 9 e 16 horas, dia 9, 9 e 14 horas, no dia 10, 9 horas, para a colheita dos depoimentos dos denunciados. Ocorre que as testemunhas arroladas pela defesa de Alexandre Bussola têm previsão de oitiva para hoje às 9 horas, e as testemunhas arroladas pela comissão processante serão ouvidas a posteriori, no período da tarde de hoje, mais precisamente às 16 horas. É de conhecimento comum, tendo em vista a finalidade instrumental do processo, que não pode ser concebido como um fim em si mesmo, senão como uma ferramenta para a concretização e um direito material. É dever dos integrantes da comissão processante zelar pelo seu regular andamento de forma a coibir abusos e garantir o efetivo exercício dos postulados, da ampla defesa e do contraditório. Na espécie, a inversão das oitivas de testemunhas de defesa e do denunciado Alexandre Bussola antes das oitivas de testemunhas arroladas pela comissão processante configura odiosa inversão do ônus da prova, o que implica intransponível cerceamento e prejuízo à plenitude do exercício de defesa. Assim, objetivando aprumar e adequar a liturgia procedimental, salvo o melhor juízo de Vossa Excelência e demais pares da comissão processante, requer seja promovida a oitiva das testemunhas da comissão processante, Nelson Gonçalves, Olga Maria de Oliveira Matozinho, Edson Basco Gasparini Júnior, da testemunha em comum, Ângela Elo, arrolada pelo denunciado Alexandre Bussola, em momento anterior ao rol das testemunhas arroladas pela defesa, expedindo-se o necessário. Termos em que pede deferimento, Bauru, 8 de dezembro de 2020, assinado pelo Dr. Milton Dota Júnior, OAB, São Paulo 254364. Lido, senhora presidente. Muito obrigada. A comissão Depois eu falo. acata a solicitação e, nesse momento, nós reorganizamos as oitivas programadas para esse dia 8 de dezembro, ficando agora, na sequência, David Oliveira Bassotto, às 14 horas, Luiz Antônio Matiaso, e a partir das 16 horas, Olga Maria de Oliveira Matozinho, Ângela Aiello, Nelson Gonçalves e Edson Bastos Gasparini Júnior. A sequência de oitivas seguirá como programado para o dia 9, seguindo com as testemunhas arroladas pelo vereador Fábio Manfrinato, começando com Marinesa Aparecida Boaventura Belay, às 9 horas da manhã, seguindo por Uriel de Almeida, Eduardo de Oliveira Pereira, Carlos Félix Ribeiro Filho, Vanessa Araújo, deputado Antônio César Correia Freire,
E o deputado Ricardo Izar, que não poderá estar presente, né, que já enviou o ofício. E as oitivas que estavam programadas para agora, no período da manhã, dos senhores Arildo Lima Júnior, Marcos Roberto da Costa Garcia, Arthur Guedes Neto, José Antônio de Queiroz, ficam, então, adiadas para a próxima terça-feira, dia 15 de dezembro, às 14 horas, quando também, na sequência, nós ouviremos as testemunhas também do vereador Alexandre Bussola, Orlando Burgo, Gilberto Aparecido Paizan, Eduardo Abrantes Valério e Arthur Correia de Barros. Certo? Uma questão de ordem, senhora presidente. Pois não. Eu recebi ontem um bilhete de passagem aérea, referente ao denunciado Alexandre Bussola, da senhora Ângela Aiello. E eu solicito, então, diante desse bilhete que foi encaminhado aqui, ajuntado aos autos. Estaremos fazendo a juntada. E agora, na sequência, nós ouviremos, então, o David Oliveira Bassotto, que fará aqui a sua participação de maneira virtual. Liberou o som. Tudo bem? Agora está ali. Clica no mute. Nós temos uma questão levantada pelo doutor Paulo Parmigiani. Desculpa. A doutora Stephanie vai falar. Passa a palavra para o doutor Parmigiani. Senhora presidente, existe um protocolo de ontem da defesa do vereador Fábio Manfrenato e eu gostaria de saber se já houve deliberação acerca dele. Sim, na reunião de ontem, a comissão deliberou pela resposta nos autos do processo. E está à disposição. Então, a resposta já está nos autos do processo? Está à disposição. Senhora presidente, me permite, não seria de bom ouvir fazer a leitura da resposta na sessão? Uma sugestão a Vossa Excelência. É porque, na verdade, doutor Milton, foi colocado que a comissão fez uma diligência e não houve notificação do advogado do acusado, quando, na verdade, não houve diligência. Né? O que a comissão fez foi levar uma notificação pessoalmente ao prefeito, até porque, em função de nós não termos hoje servidores disponíveis para cuidar exclusivamente dessa questão, nós levamos pessoalmente à prefeitura a notificação. A notificação está aqui nos autos, está datado e com hora, inclusive. Não tive acesso. Isso. Então não houve diligência. Bom, eu queria só registrar a não concordância da defesa com esse posicionamento, até porque no site oficial da Câmara consta o contrário. Consta que a comissão processante fez sim uma diligência junto à Prefeitura Municipal de Bauru. Então eu agradeço as informações
e coloca o posicionamento contrário do nosso cliente. O processo da comissão processante, ele está à disposição. Ele é que é o instrumento oficial dessa comissão. Está à disposição do doutor aqui. Nós vamos, então, ouvir neste momento... Eu também, senhora presidente, que a Câmara encontra-se fechada, com acesso restrito por conta de pandemia, etc., e que o processo digital seria muito útil para as defesas, né, consultá-lo. Ele está totalmente desatualizado, está ainda na página 241, nesta manhã, e eu pediria, então, que se atualizasse, que isso facilita, né? Evita aglomeração, evita da gente ir à Câmara várias vezes, ficar acompanhando o processo físico, quando existe digitalmente essa possibilidade. Doutor, o processo só não tem atualização da reunião de ontem, no final da tarde. Mas nós podemos remeter o processo integralmente... 241, em seguida não tem mais praticamente nada? Nós podemos remeter integralmente o processo ao senhor, viu? Não tem problema nenhum. Agradeço. Nós ouviremos, então, nesse instante, o senhor David de Oliveira Bassotto. Agora sim, bom dia, senhor David. Bom dia. Nós agradecemos a sua presença nessa oitiva e pedimos que, por gentileza, o senhor diga para registro o seu nome completo, RG e profissão. David Oliveira Bassotto, RG 40 838 802X, profissão escriturária administrativa. Muito obrigada. Eu vou agora pedir para que o vereador Coronel Meira faça a leitura da denúncia recebida, para que o senhor tenha conhecimento daquilo que nós trataremos na sequência. Foi instaurada no dia 3 de novembro de 2020 a portaria LG número 7/2020, em que o presidente da Câmara Municipal atribuiu aos vereadores a designação dos vereadores aqui presentes da comissão processante para apuração de denúncia visando a cassação do mandato do senhor prefeito municipal, Clodoaldo Armando Gazeta, os vereadores Alexandro Bussola e do vereador Fábio Sartori Manfrinato. Essa portaria ela se respalda num pedido de comissão processante formulada por um eleitor, Luiz Eduardo Penteado Borgo, e eu vou passar aqui a fazer a leitura da peça apresentada pelo senhor Luiz Eduardo Penteado Borgo no dia 2 de novembro de 2020. Luiz Eduardo Penteado Borgo, brasileiro, eleitor, portador do título eleitoral número 230-861-5101/24, advogado. Vem a presença de Vossa Excelência nos termos do artigo 5º, inciso 1, combinado com o artigo 4º, inciso 7º e 8º e 10º, e artigo 7º, todos do Decreto-Lei 201, requerer a abertura de comissão processante contra o senhor prefeito municipal da cidade de Bauru, Clodoaldo Gazeta, e contra os vereadores Fábio Manfrinato e Alexandre Bussola, conforme motivos de fato e direito a seguir expostos.
Dos fatos. Na data de dia 1º de novembro de 2020, o jornalista Nelson Itaberá publicou em seu site matéria com o seguinte título: Caso Coab, a agenda. Secretária afirma ter pago passagens a políticos a mando de Gasparini. Fecha aspas. Conforme veiculado pelo jornalista, a ex-secretário do ex-presidente da Coab, em depoimento ao GAECO, revelou ter pago passagens de avião aos vereadores Fábio Bonfinato e Sandro Bussola, sendo os fatos efetivados a mando do então presidente da companhia, Gasparini. Em resposta, o vereador Bussola afirmou que nunca viajou com dinheiro pago sob qualquer intermediação da Coab Bauru ou Gasparini. O vereador disse que vai requisitar as passagens, datas e destino para demonstrar que a informação prestada por Olga não procede. Já o vereador Manfrinato informou que fez 2 viagens para Brasília para atuar em temas de seu mandato, como em agenda no Ministério da Saúde e causa animal. Porém, o fato que mais chamou a atenção em seu depoimento foi a confissão ao jornalista que em uma viagem de custeio a passagem foi realizada pelo governo atual, onde foi atendido. Informado pela reportagem sobre os fatos e afirmações prestadas, o prefeito Gazeta disse que a prefeitura não paga passagem de vereadores, pois são poderes distintos, adiantando que irá adotar providências judiciais a respeito. Tais revelações indicam que, em tese, os agentes públicos podem ter se beneficiado de dinheiro ilícito, já que é fato notório na cidade o desvio de mais de 54 milhões de reais da Coab, fato que deve ser investigado por esta Casa de Leis, com o afastamento dos vereadores suspeitos na votação que irá decidir pela abertura da comissão processante, atendendo o princípio constitucional da impessoalidade. Cumpre salientar que o fato desse caso estar sendo investigado na seara criminal não impede a atuação dos vereadores, a quem tem como principal missão a fiscalização dos atos praticados do poder público. 2. Da previsão jurídica. Dos possíveis ilícitos praticados pelo senhor prefeito municipal. O artigo 4º do Decreto-Lei 201/67 prevê a cassação do mandado do prefeito municipal pela Câmara Municipal pelo cometimento de infrações políticos-administrativas, demonstrando ser perfeitamente possível o objeto desta denúncia. Se o prefeito intermediou a compra de passagem para o vereador junto à Coab, praticou o ato ilícito previsto no inciso 7º do Decreto-Lei 201/67, assim previsto: praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Noutra vertente, caso as passagens tenham sido compradas pela Coab sem a ciência do senhor prefeito municipal, ao menos em tese, esse teria praticado o ilícito previsto no inciso 7º, assim disposto: omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Assim, a conduta do senhor prefeito municipal pode ter ocorrido de forma omissiva ou comissiva por omissão, já que tinha o dever de fiscalizar o ato da Coab. Em ambos os casos, pode estar configurado o ilícito previsto no inciso 10, assim disposto: proceder de modo incompatível com a dignidade ou decoro do cargo. Ante os fatos e diante de possíveis desvios ocorridos na Coab de Bauru, de rigor a instalação da comissão processante para apurar a conduta do senhor prefeito municipal e demais agentes políticos que possam estar envolvidos em atos que contrariam a ordem pública para, ao final, decretar a cassação do prefeito, caso os fatos sejam comprovados. Dos possíveis ilícitos praticados pelos vereadores. O Decreto-Lei 201/67 dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores. Assim, diante dos indícios de prática de atos incompatíveis com a dignidade do Poder Legislativo e o decoro da conduta pública, através do aproveitamento de passagens aéreas, seja a comissão processante estendida aos vereadores citados, para que esta Casa de Leis investigue os atos aqui praticados, nos termos do artigo 7º, inciso 3 e parágrafo 1º. Dos requerimentos. Ante o exposto, requer ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal: seja recebida essa denúncia na forma eletrônica, nos termos previstos do CPC, em especial pelo fato da Câmara Municipal estar com suas atividades restritas ao público devido ao Covid. Lembrando que esse cidadão já fez denúncia similar neste ano, onde foi aceita nesses termos propostos. Seja lida essa denúncia na primeira sessão legislativa, após seu protocolo, nos termos do artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201/67. Olhando os votos dos vereadores participantes que não estejam sob a suspeição, onde, sendo aceita pela maioria simples, seja determinada a constituição da comissão processante contra o prefeito municipal e os vereadores citados, sem prejuízo da inclusão de demais vereadores, caso surjam novas denúncias nas próximas semanas. Seja o denunciante intimado de todos os atos, com a disponibilização de todas as audiências e reuniões, através do seu e-mail ou WhatsApp dispostos no rodapé desta peça. Por fim,
Sendo confirmadas as denúncias do jornalista Nelson Itaberá, anexo, seja cassado o prefeito municipal e os vereadores citados pela ofensa ao Decreto-Lei 201/67, como medida de moralidade e de justiça. Termos em que, cumpridas as devidas formalidades legais, pede deferimento. Assinado, Luiz Eduardo Penteado Borgo, 2 de novembro de 2020. Essa é a acusação. E se a vereadora me permite explicar ao David em que momento que o nome dele surgiu no depoimento e para justificar a razão dele ter sido arrolado como testemunha de acusação. Pode ser, David? Está me ouvindo? Claro, pode ser. Vamos lá. A senhora Ângela Aiello, ela é proprietária de uma agência de viagens da Aiello Turismo. E ela, durante o seu depoimento no Ministério Público, e essa cópia do depoimento dela foi trazida aos autos por solicitação da comissão processante, a senhora Ângela Aiello, no dia 6 de novembro de 2020, ela sim declarou no Ministério Público. Determinado trecho, ela diz assim: que com relação aos pagamentos, esclarece que após a venda e encaminhamento das passagens por e-mail, a empresa, seja Alessandra Porto, seja a Aiello Turismo, emitia nota fiscal, que era encaminhada a Olga em um segundo e-mail, após ter feito o encaminhamento das passagens. Que esse segundo e-mail, na verdade, era encaminhado ao financeiro, mais precisamente ao funcionário David, que providenciava o pagamento. Que o pagamento às vezes se dava às vezes em dinheiro, às vezes em cheques e mais recentemente por transferência bancária. Que quando o pagamento era em dinheiro, o numerário era levado normalmente pelo funcionário de sobrenome Matiaso. Que com relação ao pagamento dessas viagens pagas particularmente pelo Gasparini, dava-se normalmente por meio do Matiaso, sendo que às vezes David também levava o dinheiro, às vezes Olga e às vezes até o próprio Gasparini, que com a entrega do dinheiro, a depoente emitia um recibo, que era entregue ao pagador, que acredita possuir todos esses recibos, se não a maioria deles, comprometendo-se também a encaminhá-los por e-mail. Vereador Coronel Meira, o senhor fica à vontade para fazer os questionamentos. David, precisamente com você é o seguinte, pelo menos ficou claro no Ministério Público, com os depoimentos aqui que foram juntados aos autos, que a empresa Aiello Turismo, na pessoa da senhora Ângela, era ela quem vendia as passagens para a Coab, aquelas que a Coab de fato pagava por meio de nota fiscal, por meio de transferência bancária, mas tinha outras passagens que eram pagas em dinheiro pelo presidente Gasparini. E a senhora Ângela, ela diz aqui no seu depoimento que em alguma dessas vezes você levou o dinheiro pessoalmente para a Ângela da Aiello Turismo. E eu queria saber de você o seguinte: isso procede, não procede? E essas passagens eram referentes a quem? Quem eram as pessoas que eram beneficiadas por essas passagens? Ou você não tinha conhecimento ou simplesmente só levava o dinheiro? Primeiramente, eu fiquei sabendo, né, desse depoimento de forma informal. Agora está sendo formalizado. Porém, fiquei surpreso porque parte desse depoimento, principalmente esse trecho, não condiz com a realidade, com a verdade. Porque o que eu fazia como funcionário do financeiro era pagar as passagens que eram emitidas em nome da companhia, né? Então, os funcionários que viajavam em favor, né, da companhia, eram essas as passagens que eu pagava. O meu contato com a senhora Ângela, ele se deu apenas por telefone. Não a conheço pessoalmente, nunca estive na agência dela para levar dinheiro ou cheque, nem do serviço da Coab,
e muito menos de serviço particular para o Gasparini, que eu nunca fiz. Essa parte do depoimento dela ficou bem confusa. Quando a gente fazia o pagamento para a Ângela, para ela, na verdade, o funcionário Matiaso, ele levava o cheque, né, até lá e pegava um recibo assinado pela senhora Ângela. E, recentemente, com a implantação do Internet Banking, nós fazíamos a transferência bancária para ela. Então, nunca houve, pelo menos que eu tenha conhecimento e da minha parte, nunca houve pagamento em dinheiros para a senhora Ângela, nem de passagens da Coab, né, emitidas para a Coab, muito menos de passagens emitidas para o Gasparini, de serviço pessoal dele. Eu desconheço. Queria até deixar registrado aqui que, ao tomar conhecimento, né, desse trecho da declaração dela, contatei um advogado, porque isso não procede, e eu quero até fazer uma cariação no Ministério Público, porque não procede, né? E fica um depoimento falso, na verdade, no Ministério Público, é uma situação que eu não quis. Fala, Mira. Ô David, então eu só quero deixar consignado o seguinte. Você, em momento algum, efetuou pagamentos de passagens aéreas em dinheiro, somente por meio de transferência bancária ou por meio de cheques. E todas essas passagens que você fez, pagamento, foi emitido nota fiscal. Sim. E as pessoas que foram viajar pela companhia, você lembra quem são essas pessoas que frequentemente iam para Brasília? E você lembra se entre essas pessoas haviam vereadores, haviam agentes políticos? Não havia. Eu não me recordo de ter visto nenhum vereador, nenhum nome de vereador. Eram pessoas que prestavam serviço para a Coab, funcionários, né, da Coab, alguns de chefia, mas nunca vi vereador. Algumas das passagens, a descrição da nota fiscal é apenas a emissão de passagens aéreas, mas quem fazia, né, esse controle era a Olga. Ela entrava em contato com o setor financeiro e dizia: olha, tem um pagamento para fazer para a agência Aiello. Recentemente, uma parte do trecho aí da senhora Ângela está correto. Às vezes eu entrava em contato com ela, falava assim: olha, Ângela, tem um pagamento para fazer. Ela emitia a nota fiscal e, através da nota fiscal, a gente efetuava o pagamento. A nota fiscal era emitida em nome da companhia, da Coab. Nunca vi ser emitida alguma passagem para algum vereador ou pessoa que não estivesse a trabalho ali da Coab. Você tem conhecimento se o Matiaso, que você o conhece, se ele efetuava pagamento em dinheiro de algumas passagens ou também desconhece isso? Desconheço, porque nós somos de setores diferentes, né? E não sei da rotina do trabalho dele. Conheço alguma coisa, é claro, mas toda a rotina eu não conheço. Então, não sei se ele fazia esse tipo de serviço pessoal para o Gasparini ou para qualquer pessoa. Esses e-mails que você recebia para fazer o pagamento, você recebia da Olga ou você recebia da Ângela Aiello? Da Ângela. Da Ângela? A Olga entrava em contato, né? O primeiro contato era da secretária. A Olga entrava em contato, dizia que tinha um pagamento para ser efetuado para a Ângela. Então, ela emitia, eu entrava em contato com a Ângela, ela emitia a nota fiscal, me encaminhava no e-mail, e aí a gente fazia a transferência bancária. Quando havia o pagamento em cheque, que faz
acho que mais de 3 anos que não há pagamento em cheque para ela. Era o Matias, eu entrava em contato com o Matias ou quem estivesse fazendo essa função, entrava em contato com o Matias e dizia para ele que tinha um pagamento para fazer para a Ângela, se ele podia levar o cheque até lá. O Matias levava o cheque com um documento, né, com os valores e um recibo, né, para a Ângela assinar. E ele trazia esse recibo de volta para o financeiro. Você que trabalha Então, no financeiro. Claro que o meu contato com a senhora Ângela, ele foi exclusivamente por telefone. Nunca nem vi a Ângela pessoalmente, eu não sei nem como ela é, para falar a verdade. Entendi. Então, os e-mails que você recebia já vinham com os valores corretos, a data de emissão das respectivas passagens. Ok? E tudo isso que você afirma aqui, você declara, era feita uma prestação de contas sobre o uso desse recurso. Procede? Sim. Procede isso? Procede. Tá bom. É só, senhor presidente. Chave para os advogados agora? Abre para os advogados agora? Tem que dar pergunta para o Minhano se ele tem alguma coisa para perguntar. Vereador Minhano? Não? Então, nós vamos abrir aos advogados aqui. Advogado do vereador Milton Dota, o advogado do vereador Sandro Bussola, doutor Milton Dota Júnior. Fique à vontade. Senhor David, bom dia. Bom dia. O senhor conhece o vereador Alessandro Bussola? Conheço. Pessoalmente? De vista, na verdade. Nunca tive um contato próximo com ele. Em algum momento o senhor teve contato com o vereador Alessandro Bussola para tratar de assunto relacionado à emissão de bilhetes aéreos para qualquer lugar do planeta ou do Brasil especificamente? Olha, se um dia eu falei com o vereador, provavelmente foi um bom dia ou boa tarde. Só. O senhor desconhece, o senhor tem notícia, não tem notícia não, vou reformular. O senhor quer dizer então que nunca operou ou determinou ou recebeu ordem de pagamento para emissão ou de bilhete em favor do vereador Alessandro Bussola? Não, nunca efetuei pagamento, nunca recebi alguma ordem de nenhum superior ou do Gasparini, de ninguém para efetuar pagamentos, né, para passagens aéreas emitidas em nome de qualquer outra pessoa que não fosse funcionário da Coab. Senhora presidente, é só. Muito obrigada. Os advogados do vereador Fábio Manfrinato estão presentes também. Dr. Paulo Roberto Parmigiani, a doutora Stephanie Caroline Garcia Kraus. Se quiserem fazer algum questionamento, fiquem à vontade. Não temos nenhum questionamento, presidente. Obrigado. Então, nós agradecemos a participação do senhor David de Oliveira Bassotto. Muito obrigada. E vamos, neste instante, suspender, então, os trabalhos dessa comissão, retornando às 14 horas para a retomada das oitivas, com o senhor Luiz Antônio Matiaso. Então, nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada, a presença de reunião, dá por suspensa a presente reunião às 10h28. Muito obrigada.